Olá, você é daquelas mães que exige que seu filho dê oi, tchau, beijo, abraço em toda aquela parentada desgraçada que aparece nas festas da sua casa? Ou você reclama que ele vive no mundo da lua, o quarto dele é uma bagunça, ou quando você olha para ele, ele parece mais um mendigo do que uma pessoa normal? Pois é, pare de exigir desse filho porque alguém falou para você o quê? Ah, você tem que exigir o máximo do seu filho. Essa é uma série sobre receitinhas de desgraça que falaram para você e que acabam com o teu relacionamento com o seu filho e provavelmente com os próximos relacionamentos que ele terá ao longo da vida. Meu nome é Ana Mesquita, eu sou analista corporal e vou mostrar para você como a sua mente molda o seu corpo. E você descobrindo que o seu filho tem um molde de corpo que não gosta de se expor, você vai perceber que o relacionamento entre você e ele vai ficar bem mais leve. Quando eu engravidei a primeira vez, e foi a última, as minhas preocupações elas eram diferentes das outras mães. Eu tinha preocupação de atingir a expectativa dos meus irmãos, porque eu me casei para eles um pouco tarde, eu tinha 28 anos, e eles acreditavam que eu tinha um útero seco. Era isso que eles falavam, não vai casar, não vai ter filho e tem o útero seco. Que coisa, né, para falar para uma irmã, mas era assim que acontecia na minha casa. Eu costumo dizer que eu fui criada por lobos e a série de filmes Shrek foi baseado lá em casa. Então, quando eu engravidei, além de eu passar por uma situação diferente, porque eu deixei de ser profissional da área de educação e de pessoas, e eu virei uma grávida, eu virei uma mãe, uma futura mãe e uma esposa, por opção. Só que isso não me tirou as preocupações dessa gravidez, o que ela me traria. Então, eu fiquei na cabeça com a responsabilidade de trazer um filho homem, né? Ficar grávida antes, lógico, e que as coisas ficariam melhores para todas as famílias, mesmo porque o meu casamento foi uma circunstância adversa, vamos dizer assim. E quando uma mãe passa por essas preocupações, as pessoas acreditam que não vai trazer nenhum problema para o seu filho, porque ele está dentro de um mundo que ainda não veio para o mundo real. O útero, ele não é um mundo, mas lê do engano de quem fala isso para você. É uma receitinha de desgraça, porque o mundo do seu filho dentro do feto é um mundo único e exclusivo para ele. E se você tiver legal, não acredite que as emoções são todas iguais, que se você chora é a mesma emoção que ele sente, se você ri é a mesma emoção que ele sente, se você se assusta é a mesma emoção que ele sente, se você se preocupa é a mesma emoção que ele sente. Não, é tudo diferente, porque o teu corpo manda sensações diferentes para esse útero. Um útero comum, um útero bacana, um útero que está explodindo nessa gravidez de felicidade, ele é do tamanho ideal, ele é da temperatura ideal e ele tem o fluxo de sangue ideal para esse feto. Quando você se preocupa com algumas coisas deste mundo de fora, o feto ele não sabe por que está acontecendo, mas o mundo dele muda. E no meu caso, a minha preocupação era: ele tem que ser saudável, ele tem que ser o melhor das galáxias e ele tem que ser homem, porque tinha uma expectativa em cima disso. E isso me deixava muito transtornada emocionalmente. E como é que mudava o mundinho do meu filho lá dentro da barriga? O útero se comprimia, o fluxo de sangue era menor e ele ficava gelado. E aí, todas as vezes que eu tinha essa sensação, o que ele sentia? Eu estou incomodando. Não era para eu estar assim, porque toda vez que ela se lembra de mim, o meu mundo muda. E isso acontece porque na mielinização, ela está acontecendo, a capinha da medula espinhal, ela está acontecendo aqui na cabeça. E daí ele fica maquinando, ele fica criando, ele fica pensando em formas dele não incomodar. Porque aqui na mente dele, ele se sente rejeitado. Não é que eu
consciente, estava rejeitando esse filho. Não, eu estava me preocupando de como ele seria, de como seria toda a gravidez, se ele seria menino, se ele seria menina, se eu seria aceita pelas duas famílias dentro desse meu estado. E eu não estava rejeitando, mas como o mundo dele lá dentro mudava, ele se sentia rejeitado. E daí o que ele fazia? Eu não quero aparecer, eu não quero existir. Então, quanto menos ele existisse, quanto menos eu lembrasse dele, o mundo dele não mudava, ficava normal. E aí a cabecinha dele ia criando formas dele não existir dentro da minha barriga para eu não me lembrar. Essas coisas fizeram com que o meu filho, quando nascesse, ele era grande, mas ele tinha uma cabeça grande também. Por quê? Porque toda a energia dele vinha aqui para a cabeça. Eu costumo dizer que eu podia ter 2 filhos com um tanto de placenta que eu tinha, mas o Pedro veio bem, ele veio saudável, veio grande, e as poucas vezes que eu me preocupei, não influenciou na parte do desenvolvimento do Pedro. Só quando eu abandonava ele no berço mesmo. Por que eu estou te contando todas essas coisas? Porque muitas vezes você passa por uma gravidez cheia de preocupações e vem um monte de gente falar um monte de porcaria para você. Ai, porque essas coisas que falam de emoções não afetam o feto. Afeta sim. E se você é uma grávida, uma gestante que passa por um relacionamento com muitas preocupações, onde você não sabe que o seu parceiro vai dar conta de bancar essa nova família, se ele perdeu o emprego, principalmente agora na pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer com todas as pessoas, se vai continuar trabalhando, se vai trabalhar home office, se você vai ter condições de ter um filho nessa diversidade que estamos passando, o mundo do seu filho dentro do útero muda. E provavelmente ele vai ter o quê? Uma concentração maior aqui dentro. A criatividade dele vai ser incrível. As formas dele ver o mundinho dele vai ser incrível. E você vai ter um filho que vai ser mais magrelinho, com uma cabeça mais aparente, o corpo parece que vai se quebrar, porque toda a energia dele está aqui dentro. E se a energia dele está aqui dentro, é porque ele está procurando formas de não aparecer, de não incomodar, de não estar evidente, porque se você está evidente, alguém vai conversar com você e você não vai querer esse contato. E é por isso que o seu filho pequeno, às vezes, ele não quer um abraço, ele não quer um beijo. Sabe aquela criança que limpa o beijo assim? Ele quer ficar no mundinho dele. Mas isso não quer dizer que ele não te ama. Isso não quer dizer que ele não sente amor e carinho por você. Só que é uma forma diferente de amar. E muitas vezes ele vai preferir estar no mundo da lua, brincar sozinho, estar afastado, porque assim ele não é visto, assim ele não incomoda e tá tudo certo para ele. Mas vai chegar alguém e vai falar assim, essa criança é esquisita demais, essa criança não se relaciona, ele não tem amiguinhos, você tem que fazer alguma coisa. Arranja um psicólogo para essa criança, porque ela não está agindo de forma normal. Pega essa receitinha de desgraça e joga no lixo, porque o seu filho, ele é aquilo que ele precisa ser. Ele tem ideias super incríveis, gosta de estar no mundo da lua, ele gosta de desenhar elefante cor-de-rosa com asas e vai perguntar para você se está tudo bem. E se você quiser um relacionamento bacana, onde ele se sinta amado, seguro e no ambiente onde ele pode falar tudo o que ele imagina, você vai falar assim, nossa filho, e se ele tiver vários irmãozinhos assim? Você ganha a confiança dele, a tua vida fica mais leve e você para de escutar que o seu filho não é normal. Provavelmente o seu filho não vai ter uma relação bacana com comida, porque para ele a comida não vai fazer muito sentido. As coisas têm que ser racionais para ele. Então não fique explicando com muito detalhe as coisas, seja mais rápida e racional.
Fale o porquê que ele tem que comer aquilo. Use as palavras vitamina, proteína e que vai fazer bem, que vai estar tudo certo. Coloque que isso vai dar mais criatividade para ele e ele vai fazer as coisas com você e você vai parar de ficar escutando que ele tem que comer isso, porque senão o menino vai ficar fraco, porque senão o menino vai ter anemia, porque senão ele vai se quebrar, porque o vento vai levar ele. Ele não vai engordar, ele vai ser assim, a cabeça dele é o centro da energia dele. Provavelmente ele vai precisar usar óculos, porque a visão para ele do mundo não é necessária. O mundo dele está aqui dentro, então ele vai precisar usar óculos. E os óculos também vão ser tipo uma proteção, sabe? Uma armadura aonde vai distanciar ele das outras pessoas. E quando ele não quiser um abraço e um beijo, dá um toque só, tá ótimo para ele. E lembre-se também de que muitas vezes ele vai querer conversar com você sobre coisas loucas, fora da caixinha. Mas não aceita as receitas de desgraça dizendo que sai disso, isso não vai dar certo. Porque se você escutar até o final, ele vai se sentir muito bem. E quem sabe de alguma dessas ideias vão surgir coisas fantásticas e mirabolantes para esse mundo, como um iPhone, como um Microsoft e outras ideias de tantas pessoas que tiveram um ambiente saudável para falar sobre coisas muito loucas que ainda não existem. Quando você começa a acreditar que o seu filho tem ideias fantásticas e você entra nesse mundo, você para de cobrar coisas que ele não tem que te dar. Você para de julgar ele pelas tuas expectativas e ele vai ser uma criança saudável e feliz. E você vai ter um relacionamento fantástico com ele, porque ele vai te procurar para contar todas as ideias, porque ele sabe que você compra as ideias só escutando ele. Se isso tudo faz sentido para você, se eu dei um chutão nas tuas ideias para você parar de julgar o teu filho magrelinho que não quer cumprimentar aquela família inteira em cima dele, comenta aqui, eu estou esperando cada comentário. Não tem problema se ele for fora da caixinha, porque é isso que eu quero, porque às vezes você é uma pessoa que tem esse traço das ideias e da criatividade e ninguém compra as tuas ideias. Bate o sininho lá pra gente, dá um like e se inscreve no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!